Olá, queridos amigos, Oreste aqui mais uma vez. E eu queria falar de um tema muito importante para você que está aí nos ouvindo, que é invasores da mente. Você sabe, a nossa mente ela é autossugestionável. A gente tem aí muitos mecanismos, né, que na realidade controlam e que também fazem com que você possa ser o que você é, né? Nós temos aí o hipocampo, a amígdala, nós temos aí esses comportamentos que Freud falou, que altera, né, o ego, o superego, o id. E hoje vamos falar de um tema muito legal que é invasores da mente. Eu, nesse nosso projeto, quero classificar aí 7 invasores da mente para que você possa entender e de alguma forma conseguir perceber se há na sua vida algum invasor desse. De certo eu quero lhe dizer, você precisa expulsá-los da sua vida. Você não pode permitir que eles se alojem, até porque eles se alojam com facilidade muito grande. São eles inveja, rancor, pessimismo, ansiedade, mentira, vaidade e narcisismo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre eles, de que forma eles afetam o seu relacionamento, o seu comportamento, sua atitude. Alguém me perguntava, pastor, como é que eu faço para mudar o meu comportamento? Existem muitas formas de você mudar o seu comportamento. Uma das formas é procurar ajuda, é terapia. A terapia, ela sem dúvida tem um papel fundamental, né? Você precisa procurar profissionais recomendados, profissionais que estão aí, né? Psicólogos, terapeutas familiares, eles ajudam muito. E você de alguma forma vai perceber que essas, na realidade, não são intervenções, essas ajudas, essa nova visão de mundo vai te ajudar muito a mudar o seu comportamento e o seu pensamento. De certo, eu quero dizer que o pensamento só muda através das atitudes. É quando eu faço alguma coisa que o meu pensamento vai melhorando. E às vezes também aquilo que acontece dentro de mim. Então muitas vezes uma própria doença que vem de dentro para fora pode alterar o seu pensamento. Mas é importante que a sua atitude seja atitude de serviço. Então vamos começar. Vamos lá para o primeiro. Primeiro, eu falei para você, é inveja. A inveja, querido, você sabe, ela começou, diz a Bíblia, lá no céu, quando Lúcifer ele teve inveja do trabalho que Jesus fazia. Existe um livro chamado História da Redenção, ele narra um pouquinho essa história. Lúcifer teve inveja da posição que Jesus assumia. E aí a Bíblia conta que ele quis estar no lugar de Deus, querendo ser Deus. Vamos lá. Primeira coisa que a inveja faz é querer estar no lugar do outro. Esse é um problema, porque nem sempre a gente precisa estar no lugar do outro. Eu acho que a felicidade nossa não depende de estar no lugar do outro, não depende de fato de viver essas coisas que o outro vive. Tem uma máxima que o povo usa muito, que diz que parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A mulher do vizinho é mais bonita, o carro do vizinho é melhor, a escola que os filhos do vizinho estudam é melhor. Parece que nós carregamos uns certos desconfortos e a gente vai falar sobre isso. Uma outra coisa que a inveja traz, queridos, é essa crítica severa à pessoa. Não importa o que a pessoa esteja fazendo, a inveja ela vai criar um contexto de contenda, de destruição. Na realidade, o que a inveja quer é destruir a imagem da pessoa. Então, por isso, muito cuidado. Se você em algum momento já teve inveja de alguém, é aquilo que a gente chama de dor de cotovelo, né? Você fica chateado, e aí quando fala alguma coisa de alguém, geralmente a gente fica querendo estar ali. Então, a primeira coisa é a inveja. Então, expulse, meu amigo, esse sentimento da sua vida, não permita, tá certo? A inveja, ela muitas vezes, ela se desfaz, tá certo? Ela pode ser aniquilada, mas para isso a gente precisa entender muitas vezes como ela se manifesta. E aí eu quero deixar só um recadinho para você. Ela se manifesta com a infelicidade dos outros. É muito importante você perceber isso.
Então, se você fica pensando na infidelidade dos outros, na infelicidade dos outros, tome muito cuidado, tá certo? Porque talvez você esteja aí com aquela inveja e isso pode te causar muitos problemas, tá certo? Então é importante você observar o que está acontecendo ao seu redor para que você possa usar o remédio correto. Essa é a grande verdade. Uma outra coisa que a gente tem e que a gente não pode esquecer é o rancor. O rancor, na realidade, é aquele ressentimento, né, que a gente tem por N razões. É o ódio, às vezes o ódio profundo, é a aversão à pessoa. E isso se manifesta de injustiças, de brigas, às vezes até de mal entendidos. A gente acaba entrando numa situação de mal entendidos. E também tem muito a ver com experiências traumáticas. Às vezes a própria inveja ela é fruto de problemas passados, da criação do seu pai, da sua mãe, como eles te criaram, se você foi abusado ou se você não foi, se você sofreu bullying ou se você não sofreu, se você foi muito estigmatizado. Muita gente disse que você não ia conseguir, que você era burro, que você era cabelo de... Tem muita gente que chama cabelo de bombril, e assim. E aí a gente fica meio com rancor. E como é que eu resolvo isso? Então, a primeira coisa, eu preciso fazer uma avaliação se esse rancor não tem que ver com alguma participação minha. Se eu não fui responsável em algum momento por esse desafio, daí eu preciso pedir perdão. Pedir perdão é uma virtude. Claro que nem todo mundo está acostumado a pedir perdão, porque às vezes a gente só pede perdão quando a gente se sente injustiçado. Ou a gente fez alguma coisa diretamente com alguém, mas não necessariamente isso. A gente precisa liberar perdão. Me lembro de uma história, se eu não me engano foi em Portugal, que um rapaz colocou um anúncio que queria perdoar Maria. José dizia, eu sou José e quero Maria te encontrar amanhã, eu quero te perdoar. E diz a história que no outro dia tinha mais de 500 Marias naquele lugar, naquela hora que José havia proclamado. Então cuidado com o rancor, ele prejudica. Você lembra de Judas? Judas, o rancor, ele traz uma característica muito forte de tristeza pelo erro. Ele não reconhece. O rancor, no rancor não tem espaço o arrependimento. O arrependimento você reconhece e vai feliz, porque deixou aquela carga, né? E ali Deus é capaz de perdoar todas as suas falhas. O rancor não, o rancor te deixa triste e você não muda. Às vezes você intenta com alguém, já viu aí, né? A maioria desses assassinatos que a gente vê no país, de mundo afora, é em função do rancor. Alguém ficou chateado, nutriu sentimentos ruins e isso vai levando a um ódio profundo, aversão, e geralmente leva, em muitos casos, leva aí a questão de assassinatos, de briga e muitas coisas, né? Talvez muita gente que está hoje no presídio seja fruto desse rancor miserável que se você não tiver cuidado, entra aqui na mente e fica. Outra coisa é o pessimismo. Hoje foi interessante, eu falava com um amigo, ele falava assim, pastor, então o mundo não tem mais esperança. Falavam de algumas questões políticas aí, que tem rolado em nosso Brasil, né, recentemente, e ele então dizia que o mundo não havia mais esperança. Eu disse, claro que há, amigo. O pessimismo é esse olhar de desesperança para tudo. Você espera sempre o pior é sempre uma alternativa. Eu me lembro quando estávamos próximos da eleição, e agora também já estamos próximos da eleição, algumas pessoas eram incentivadas a votar nulo. Toda vez que você vota nulo, você está perdendo o poder de decisão que Deus te deu. Tá certo? Então, não vá nessa. Claro, o pastor, votar em quem? Você vai votar em quem você acredita, tem que acreditar. Você acredita na sua esposa. E se você não acredita neles, você está com algum problema, precisa tratar. Porque o pessimismo é essa fonte inesgotável. E claro que isso tem que ver, às vezes, com um cenário social, individual que você está vivendo, ou que viveu. Então, se você vive um cenário de traição, de brigas, de contendas, você vai perder a esperança. E certamente isso vai trazer problema para você. E aí, claro, a gente tem fruto disso, do pessimismo, são traumas familiares, são derrotas. Uma vida derrotada certamente é uma vida de fracasso. E aí a gente carrega esse pessimismo aí, né? Nós tivemos aí problemas no passado e a gente quer reproduzir no futuro. Lembra que o passado já passou, o presente vai te ajudar a abrir possibilidades no futuro e isso é muito importante. Então, confie em alguém e treine o seu bom humor. É importante você treinar o seu bom humor, por quê?
Porque você precisa olhar para a parte boa da vida, você precisa olhar e ver que vale a pena a gente acreditar em alguém. Então, mude o foco da sua vida. Se você mudar o foco, você vai perceber que tem muita coisa boa. Eu dizia para uma pessoa que se você olhar para trás, você vai ver muita coisa boa na sua vida e Deus te ajudou a chegar onde você chegou. Eu não tenho tudo que eu gostaria, eu também não tenho. Mas eu agradeço a Deus por tudo que eu já conquistei. E agora eu trabalho e estudo, conheço novas pessoas, novos amigos. E eles me ajudam a ter um futuro melhor e Deus, claro, na frente. Outra coisa é a ansiedade. A ansiedade é o mal moderno. Alguns dizem que a ansiedade é a porta de entrada da depressão. Então, cuidado. A ansiedade ela é uma preocupação imensa com o futuro. Você começa a sofrer de coisas que você ainda não viveu. E aí você começa a dizer que você não vai conseguir, porque a ansiedade também coloca o negativismo, o pessimismo na frente e as pessoas dizem que não vão conseguir. Às vezes elas nem tentaram, mas o fato de ter um futuro desastroso leva ela a essa ansiedade, que pode ser e vir acompanhado de taquicardia, de sudorose, né? Esse suor excessivo, a respiração acaba ficando menos e aí gera uma série de fatores que pode ser dor de cabeça, enxaqueca e muitos outros problemas, sem falar na possibilidade de abrir um canal para morte súbita. Tem muita gente com morte súbita, acontecendo muita morte súbita no Brasil e muitas coisas têm sido levadas pelo estresse, acompanhado da depressão e antecipado, claro, da ansiedade. Como é que eu resolvo isso? Primeiro, um estilo de vida saudável, alimentação, ar puro, aí você tem abstinência, você precisa se abster de alguns alimentos que fazem mal, exercício físico, né? Água, você precisa usar os remédios que a natureza te deu. Outra coisa para você melhorar a ansiedade é planejamento a curto, médio e longo prazo. Você precisa planejar as coisas. Se você não planejar, você não vai alcançar, isso é óbvio, você vai ter muita dificuldade de continuar seguindo. E bons amigos é sempre uma excelente oportunidade para você vencer, para você conseguir melhorar na vida. E vamos lá, quinto invasor da sua mente é a vaidade. A vaidade tem um problema sério, porque a vaidade vai falar de comparação. Toda pessoa vaidosa, ela vive se comparando com os outros, ela se veste para comparar, ela tem um relógio para comparar, ela tem um carro para comparar, ela usa as roupas para comparar. Agora sabe o que acontece? Geralmente com o vaidoso ele quer viver um estilo de vida que ele não pode. Hoje nós temos muita gente vaidosa que não tem condição de ter. E às vezes os que têm esbanjam porque justamente vai para o outro extremo, né? Nunca tive nada, agora vou ter tudo. E o cara é capaz de comprar 7 carros, só precisando usar um, com a esposa 2, mas só para mostrar que tem poder econômico. A vaidade faz isso, a vaidade precisa... Alguns dizem que os vaidosos não têm amigos, eles têm admiradores. Cuidado com os vaidosos. E aí como que é que eu vou ver através disso? A primeira coisa é que eu preciso entender quem eu sou. Quem eu sou, para que eu estou aqui nesse mundo e a quem eu pertenço. Se você responder essas perguntas, você vai perceber que você vai melhorar muito. A vaidade é uma expressão hebraica que diz que é alguém que não tem nada na cabeça, tem vento, é coisa vã. E ela é formada por uma aparência. Você mostra geralmente algo que você não é. Hoje a gente sabe com a rede social, tem muita gente aí mostrando perfil falso que não mostrando roupas que ele não tem, postando, indo a lugares que ele nunca foi, às vezes bota até a foto atrás, uma montagem, só para dizer que tem um estilo de vida. Muita gente entrando no tráfico de drogas, porque ele quer manter um estilo de vida, ele quer ter um carro, nunca teve, e aí tem que trabalhar, meu amiguinho, porque se você não trabalhar, certamente você vai ser engolido por problemas como esse. A outra coisa, outro invasor, sexto invasor, é a mentira. Cuidado com a mentira, meu amigo. A mentira, alguns dizem, tem perna curta. E a mentira também veio lá do Jardim do Éden, quando o diabo disse para Eva que certamente ela não ia morrer. Ele é o pai da mentira. E a mentira, ela tem alguns elementos para a gente esquecer. Primeiro, já sabe, a origem dela é diabólica. A segunda coisa é para tirar vantagens. E a terceira coisa é para não assumir as consequências. Muitas vezes a gente mente porque não tem coragem de assumir as consequências por nossos erros. Então, o que acontece? Você mente, você faz uma mentira para mostrar algo que você não é, o que você não tem. Então, cuidado, eu preciso entender que a mentira, ela
requer outra mentira, e depois ela tem dia e hora marcada para ser revelada a mentira. Então assuma as consequências, não tenha medo disso. Outra coisa, não se engane, não vale a pena viver essa vida se enganando, nem projetando uma imagem que você não tem, não vale a pena viver isso. É melhor você viver o simples do que você viver esse sentimento ruim que a gente carrega, tentando enganar as pessoas. E peça ajuda a Deus, que Deus ele pode te ajudar, pode te levar certamente por caminhos maravilhosos. Eu conheço gente que viveu a sua vida toda mentindo, até hoje mente, né? Para se projetar. É uma vida em cima da mentira. Só que a mentira, você precisa criar sempre uma nova história para sustentar a próxima mentira, a próxima mentira, a próxima mentira, até o dia que você é desmascarado. E alguns não têm a coragem de encarar. E aí por isso que você vê o número de suicídio aumentando, o número de depressão, que muita gente vive uma vida que não tem, e de repente ele é descoberto, ele não quer encarar, porque ele criou uma falsa imagem. E, por fim, sétimo invasor é o narcisismo. Talvez esse seja o maior problema do mundo moderno, seja o narcisismo. Por quê? Porque é o culto a si mesmo. Muita gente quer demonstrar. Você sabe a história de Narciso? Narciso é uma expressão de uma mitologia grega. Diz que ele era muito bonito, muito bonito, muito bonito. E alguém disse que ele não poderia ver a própria imagem dele, porque no dia que ele visse a própria imagem dele, ele morria. Então ele era tão lindo que ele não podia ver. E um dia ele estava diante do rio, foi no rio, e ali no rio ele viu a sua imagem no rio, achou muito linda e foi entrando para dentro da água, até que morreu ali, afogado, e ninguém nunca mais viu o Narciso. Então o narcisismo vem disso aí. O narcisismo se manifesta com indiferença pelo sentimento dos outros. O narcisista, ele não tem sentimento. Agora precisamos ajudar no coronavírus. Não, primeiro eu preciso abastecer minha casa, minha família. Se sobrar, se tiver como, eu ajudo. Ele não está preocupado se alguém está passando necessidade. Ele está preocupado se ele está passando necessidade. Outra coisa que o narcisista tem, o narcisismo tem, é que tudo dele é melhor. Tudo dele é maior, tudo dele é mais importante. Não sei se você já teve numa conversa com alguém que você conta uma bênção para a pessoa, algo que você conquistou, e aí ele nem te ouve, ele já coloca outro por cima, outra coisa por cima, para mostrar para você que ele alcançou algo melhor, que ele tem algo melhor, que a história dele às vezes é maior. Então ele também tem um problema. O Narciso, ele tem falta de empatia. A falta de empatia é você se colocar no lugar do outro, é você sentir como o outro sente. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, achei muito interessante. É um vídeo que retrata um professor que chegava um aluno sempre atrasado e ele pegava uma madeirinha e batia na mão da criança e mandava ela sentar. Por que você se atrasou? Sente! E a criança sentava, ela meio triste. E todos os dias acontecia isso. Um dia, o professor vinha de bicicleta e percebeu que essa criança, ele empurrava uma cadeira de rodas e levava um parente seu, se eu não me engano era pai ou era não sei quem era, se era o pai, a mãe. Sei que ele levava alguém para um asilo, um abrigo, coisa desse tipo. E aí depois que ele levava a pessoa no destino, ele saía correndo para chegar até a escola e chegava atrasado. E nesse dia, quando o menino bateu na porta, que o professor viu o menino, o professor percebeu que quem merecia receber na mão era ele. Deu para o menino a tábuazinha para o menino bater. Você só consegue saber quem é alguém, amigo, quando você tem empatia, você se coloca no lugar dela. No dia que você se colocar no lugar das pessoas, você vai perceber que a sua vida vai mudar, a sua concepção vai mudar, muitos problemas da sua vida serão resolvidos. É importantíssimo que você se coloque no lugar dos outros. Outra coisa que o narcisismo tem, ele tem uma necessidade excessiva de ser admirado. Ele se veste para ser admirado, ele usa um tênis para ser admirado, ele faz qualquer coisa. Se ele pudesse botar uma bandeira e dizer que ele é importante, ele botaria. Então ele tem essa necessidade do culto dele mesmo. E aí tem um recadinho. Se você não quer ninguém excessivo ou narcisista na sua casa, calma, elogia pouco. Não fique vivendo a vida toda elogiando, que isso também causa prejuízo mental. Outra coisa, ensine essas pessoas valores da vida, como amar, como respeitar, como confiar, credibilidade. O outro é mais importante. Eu não venço sempre. A vida é feita de derrotas, isso vale muito.
E, claro, se você não quer ser um narcisista e você quer ensinar alguém também, você precisa ter atitudes de serviço. Eu comecei falando sobre isso. Se você não quiser que os invasores da mente entrem na sua mente, você precisa ter atitude de serviço. Por quê? Porque a atitude de serviço vai mudar o seu sentimento. E o seu sentimento muda o seu pensamento. Então, quer mudar o seu pensamento, mude o seu sentimento. Então, se eu for fazer uma pirâmide de baixo para cima, primeiro eu tenho que fazer, sentir e pensar. Se eu fizer de cima para baixo, primeiro eu penso em coisas boas, depois eu tenho um sentimento e depois eu pratico. E aí eu vou ter essa cadeia sempre com a mente positiva. Por quê? Porque bons pensamentos protegem a mente. E é importante que você tenha bons pensamentos. E aqui vai o último recado para nós. Eu queria que você pensasse que você tem diante de você uma capacidade de transcender. Eu tenho falado muito sobre isso, é muito legal. Transcender é recomeçar de novo. É você continuar. Então, se por acaso um desses invasores está na sua mente, recomece, mude o foco e sua vida vai ser muito melhor, tenho certeza, tá bom? Um abraço do Pastor Rosivaldo, é muito bom estar falando com você. Se inscreve aí no canal, convida a gente. Mente saudável, combatendo a depressão, estamos aqui para isso, né? Estamos aí fazendo um doutorado em psicologia, umas pós-graduação para a gente servir a você melhor. A gente quer fazer desse canal uma bênção para você e para todos. Um abração do Pastor Rosivaldo. Expulse os seus invasores que estão aí na sua mente e vamos nos encontrar no topo, porque lá é onde os grandes se encontram. Um abraço poderoso e até a próxima.